abençoar aqueles que estão em suas casas agora, começando a participar dessa reunião. Damos as boas-vindas a cada um de vocês. Seria para nós uma alegria e um prazer muito grande potencialmente abraçar você fisicamente, mas isso é impossível agora, porque milhares e milhões de pessoas potencialmente podem estar participando dessa reunião, mas abraçamos a cada um de vocês e temos orado para que você se sinta aí na sua casa, como se você estivesse aqui no Templo da Lagoinha nesta noite, tendo a certeza que Deus tem algo tão maravilhoso para o seu coração. E o dia que você vier aqui, você terá essa recepção tão calorosa, não apenas do pastor, mas de todos os membros. Levante suas mãos e dê o melhor aplauso que você pode dar ao Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Deus para sempre. Aplauda Ele mais forte, querido, com brados de vitória. Te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que tens feito em nossa vida. Aleluia! Declare com alegria nessa noite: eu te agradeço, Deus, por mudar a minha história, por mudar a minha vida. Obrigado, Senhor. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus. As palmas louvam o Senhor. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer: eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insistiu, você mudou a minha história e fez o que ninguém. Declare, você acreditou. Aleluia, só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer: declarei a honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertence. Declare, declare. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insistiu, você mudou a minha história e fez o que ninguém. Aleluia, você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertence. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. Aleluia.
Deus não mente. A minha Bíblia diz que tudo aquilo que eu pedi ao Pai, em nome de Jesus, eu já posso agradecer, porque eu já recebi. Porque Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Aleluia! Vamos aplaudi-lo! Bendito, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Tome a sua Bíblia. Só fique assentado quem estiver realmente impossibilitado. Mas fique em pé, em reverência à palavra de Deus também. Deixe alguém segurar a pontinha da sua Bíblia. Se a pessoa ao seu lado está sem ela, levante bem alta a sua Bíblia. E vamos falar juntos a declaração dizendo: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Coloque sua Bíblia sobre seu peito. Pai, que nesta noite, mais uma vez a tua palavra seja viva aos nossos corações. Ela é o pão, Senhor. Nossa alma anseia por ouvir a tua voz, porque queremos ser perfeitos aqui na terra, como o Senhor disse, para sermos perfeitos como nosso Pai Celestial. Que a tua palavra, Senhor, seja digerida nessa noite, para ao sairmos por aquelas portas, ao voltarmos para nossas casas, ao iniciarmos, ó Deus, uma nova semana, nós possamos iniciar mais parecidos com o Senhor. Conceda ao pregador, ó Deus, desta noite, graça, sabedoria, a tua unção, e que a tua palavra nos edifique, nos console, nos exorte, e que traga salvação aos perdidos, no nome de Jesus. Amém. Vamos assentar, irmãos. Que haja toda quietude agora nesse lugar. Que somente o doce Espírito de Deus possa mover-se em nosso meio. Que não haja nenhum movimento, a não ser o movimento dos anjos de Deus nesse lugar, mas do Espírito Santo atuando também. Eu quero abordar hoje com os irmãos um tema que nem sempre é falado nos púlpitos. E aqui em Lagoinha nós não procuramos entreter as pessoas, porque não é este o nosso propósito. Nosso propósito não é esse. Eu nem sei entreter as pessoas também. Eu não consigo. Eu sei ler a Bíblia. E Jesus, quando chegou naquela sinagoga, lá em Nazaré, deram para ele as Escrituras. Eu creio que estamos voltando a esse tempo, exatamente quando as pessoas passam a ter fome da palavra de Deus. Querem ouvir Deus, porque qualquer espetáculo, por mais, eu posso dizer, bonito que seja, ele desaparece. Mas a palavra de Deus, quando chega na nossa vida, ela nos confronta. A palavra de Deus nos confronta de tal forma que toca aqueles pontos que muitas vezes nós não gostamos que as pessoas toquem. Mas Deus toca exatamente para nos curar, para imprimir em nós a imagem do seu Filho. Hoje eu quero que você faça assim.
fale pouco, não murmure. Sabe o que é murmurar? É reclamar. Murmurar, dentro da ótica da Bíblia, é uma afirmação que nós proclamamos assim: se eu fosse Deus, eu faria melhor do que Ele. Se eu fosse Deus, meu nariz seria diferente. Se eu fosse Deus, o meu cabelo seria diferente. Se eu fosse Deus, a minha barriga seria assim. Se eu fosse Deus, a minha pele seria diferente. Se eu fosse Deus, os meus olhos seriam verdes. Se eu fosse Deus. Sabe, murmurar é um dos pecados. Aos olhos de Deus não existe nem pecadão, nem pecadinho. Existem pecados que nos ferem, pecados que nós colhemos as consequências, mas existem pecados que tocam o caráter de Deus, e são pecados abomináveis a Deus, e esse pecado é o pecado da murmuração, ou o pecado da reclamação. E Deus, quando você lê a Bíblia, você vai vendo que Deus proíbe a murmuração. Deus proíbe. É verdade que Ele proíbe tantas coisas, mas a murmuração toca a Deus. A murmuração toca o caráter de Deus, toca aquilo que Deus é, não toca aquilo que Deus pode fazer, mas toca exatamente dizendo isso: Deus, o Senhor fez errado, e por isso, aí você começa a falar. João capítulo 6, o verso de número 43. João capítulo 6, o verso de número 43. Há um momento tão terrível, onde o Senhor volta. Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Jesus traz essa ênfase dizendo: não murmureis entre vós. No verso 41, João 6,41, murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Existem momentos, quando você está lendo a Bíblia, parece que alguns textos se transformam assim em chamas de fogo. E esse texto é um deles que vem e que nos toca de uma maneira tão forte. Não murmureis entre vós. Diga para o seu irmão: não murmureis entre vós. Se você voltar para 1 Coríntios, capítulo 10, o versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, o versículo 10. A palavra do Senhor traz todo aquele histórico do povo de Israel saindo da terra do Egito, e durante aquela peregrinação de 40 anos no deserto, e uma das coisas mais terríveis que aconteceram durante toda aquela caminhada, e foi algo intragável para Deus, foi o fato da murmuração do povo. 1 Coríntios 10, 10 diz assim: nem murmureis como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Toda pessoa que murmura, aquilo volta para ela. Os australianos, eles têm um brinquedo, e aquele brinquedo muitas vezes é como se fosse uma arma também, chamado bumerangue. Ou seja, eles jogam aquele bumerangue vai rodando assim e volta para a pessoa que jogou. Bumerangue vai e volta. O eco é muito semelhante. Num lugar onde você chega que tem um eco, e você diz assim: eu te odeio. O eco responde: eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio. Como você pode dizer também: eu te amo. O eco responde: eu te amo, eu te amo, eu te amo. A murmuração, ela traz as consequências. Quando nós semeamos a murmuração, ela permanece.
Essas palavras que eu estou falando aqui, elas estão sendo todas gravadas. Há um aparelho ali chamado gravador. Essas palavras estão sendo gravadas. A minha imagem que eu estou aqui agora está sendo gravada também. No mundo espiritual, Deus tem algo semelhante. Não pense você que as nossas palavras se perdem. Nossas palavras, elas não desaparecem, ao ponto de Jesus Cristo falar que no dia do juízo nós daremos contas de todas as palavras de murmuração, palavras frívolas, palavras de reclamação que tivermos falado. Todas essas palavras, elas permanecem. Muitas vezes você diz assim: mas eu só pensei, eu não falei. Mas mesmo em pensamento você só não traduziu, mas aquilo está aí dentro. Nossas palavras permanecem. Dentro deste salão aqui, isso aqui está cheio de vozes, cheio de imagens, estão aqui, olha. Cheio, você está sendo passado agora por ondas. É só você ter um aparelho chamado rádio, que você vai captar essas ondas e você vai ouvir os sons que estão aqui dentro. Aqui está cheio de imagens também. Se você tiver um aparelho de televisão, ou se no seu celular seu tem uma televisão, é só você sintonizar que essas imagens que estão aqui, você vai vê-las. O mundo espiritual, ele é mais real do que o mundo natural. Nossas palavras, elas permanecem. E a murmuração, a reclamação, ela permanece também. Por isso a palavra diz: não murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Sabe, Deus quer que você viva, meu irmão. Mas muitas vezes nós somos destruídos pelo exterminador, que veio para matar, para roubar, para destruir, porque abrimos as portas para ele ministrar em nossas vidas através da murmuração. Filipenses capítulo 2, o versículo de número 14. Filipenses 2, o verso de número 14, a palavra diz: fazei tudo sem murmurações nem contendas. Sabe, querido, qualquer coisa que você faz murmurando. Quantas mulheres aqui são casadas? Levantem as mãos. Olhe para mim, querida. Se você faz a comida para o seu marido murmurando, vai dar dor de barriga nele. Ele vai ficar de piriri e vai vomitar. Sabe por quê? Existe algo ali. Por isso que a palavra diz: fazei tudo sem murmuração. Não sou eu que estou falando não, é a Bíblia que está dizendo. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas. Quantos homens tem aqui? Levante a mão. Sabe, querido, tudo que você fizer para sua esposa murmurando, querido, sabe o que vai acontecer? Não vai prestar, querido. Quando a palavra diz: fazei tudo sem murmurações. Tudo aquilo que a pessoa faz reclamando, sabe como? É ruim, não presta, adoece. Há um poder tremendo nas nossas palavras. Há um poder tremendo nas nossas palavras. Eu lembro um dia, eu fui celebrar um casamento. Mas antes do casamento, eles fizeram um almoço. Um almoço. Eu estava almoçando, não tinha abobrinha, mas tinha muita coisa. Tinha arroz, farofa, feijão. E tinham 2 leitoas assadas. 2, bonitas ali em cima da mesa. E começamos a comer. Eu comecei a comer aquela carne deliciosa da leitoa. Mas enquanto eu comia, o dono da festa, o pai da noiva, disse: pastor, essa leitoa que o senhor está comendo, foi minha sogra que mandou. Eram 5 leitoas, 5. E elas vieram de ônibus. E a sogra tinha matado as leitoas, preparado. E as 5 vieram do interior para Belo Horizonte.
Ele disse assim, mas na viagem o sol estava muito quente. E quando fomos buscar na rodoviária, das 5, 3 tinham apodrecido. 2 não tinham apodrecido. Na mesma hora eu raciocinei. As 5 morreram no mesmo dia. As 5 fizeram a mesma viagem. As 5 tomaram o mesmo sol. 3 apodreceram e essas 2 não. Na hora que eu acabei de raciocinar, ela apodreceu aqui dentro. Me deu vontade de vomitar. O estômago começou a embrulhar. Se ele não tivesse falado, nada teria acontecido. Mas quando ele começou a reclamar e murmurar, ela apodreceu dentro de mim. Pastor também fica com dor de barriga, tem piriri, mesma coisa. Tem. Ela apodreceu aqui dentro. Isso é um exemplo só para vocês entenderem como há o poder na reclamação. Agora, quais são as causas da murmuração? Eu cataloguei algumas causas que eu queria caminhar com os irmãos. A primeira causa é a ingratidão pelo que Deus já nos deu. Sabe, quando nós temos a ingratidão por aquilo que Deus tem nos dado, ou seja, Deus já te deu tanto, filho. Você já tem a idade que você tem, não é porque você seja tão forte, já tenha muita saúde. Quantos mais jovens do que você já morreram? Quantas pessoas não têm a vida que você tem? Quantas pessoas não têm o que você, a sua casa? Quantas pessoas vivem assim? Mas a murmuração, uma das primeiras causas é exatamente a ingratidão. O que é ingratidão? É falta de gratidão, é falta de ações de graças. Em Números capítulo 11, o verso 4 até o versículo 6. Números capítulo 11. E nós vamos caminhar agora um pouco durante aquela jornada do povo de Israel saindo do Egito, aqueles 40 anos. Olha que situação. Números capítulo 11, verso de número 4 diz: e o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo qual os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Deus estava mandando para eles uma comida concentrada. Aqueles mineiros que são soterrados lá no Chile, eles estão recebendo, ninguém ali está recebendo assim, uma leitoa assada, um prato disso, prato daquilo. Estão recebendo comida, tipo a comida dos astronautas, mas que tem todos os nutrientes, todos eles. Eles nunca vão ficar com dor de barriga, não. Ou seja, aqueles alimentos que eles estão recebendo ali, possuem todos os nutrientes. Assim também era o maná que Deus enviava. Todos os dias havia uma comida. Todos os dias, na fidelidade de Deus, Deus mandava o maná. Não houve um dia sequer, com exceção do sábado, que o maná não caísse. Eles comiam daquele maná, eram sustentados. Aquele maná nunca provocava qualquer tipo de indigestão. O maná era delicioso, era algo que veio de Deus. Mas de repente, olha o que o povo começou a fazer. Diz aqui o texto seguinte: então o populacho que estava no meio deles veio ter grande desejo das comidas dos egípcios. Mas só que eles estavam esquecendo que lá no Egito eles viviam como? Escravos. Lá eles tinham hora de apanhar de manhã, apanhavam de tarde, apanhavam de noite. Lá no Egito eles não tinham liberdade. Lá no Egito eles tinham um tipo de comida. E eles começaram a lembrar daquele tipo de comida. Ah, que saudade nós temos. Saudade lá dos pepinos do Egito. Comíamos de graça dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, da cebola, dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e coisa nenhuma vemos senão este maná. A ingratidão.
Eles estavam falando: Deus, se eu estivesse no seu lugar, Deus, eu estaria mandando melão, pepino, alho. Eu não estaria mandando maná todo dia. O Senhor está fazendo tudo errado, Deus. A ingratidão fere o próprio caráter do Senhor. O cara, em Números capítulo 21, os versos 4 e 5. Números 21, os versos 4 e 5. Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio? E essa palavra fastio é nojo. Nossa alma tem nojo, fastio desse pão tão vil. Como isso, a murmuração machuca o coração de Deus. Deus sendo fiel, Deus trazendo para eles todos os dias. Era uma comida celestial. Ninguém passava mal com aquela comida. O maná tinha todos os nutrientes necessários. Todos. Para a pessoa viver saudável. Mas a murmuração estava ali. Quando nós tornamos-nos ingratos por aquilo que Deus tem nos dado. E quando começamos a murmurar, abrimos as portas exatamente para que o exterminador entre na nossa vida. Outra razão para a murmuração é exatamente a falta de fé em Deus para suprir as nossas necessidades. Quando nós começamos a dizer: Deus, o Senhor não é capaz para suprir todas as minhas necessidades. O povo de Israel na caminhada fez exatamente isso. Em Êxodo capítulo 16, os versículos 2 e 3 dizem assim. Êxodo 16, os versículos 2 e 3, a palavra do Senhor diz: toda a congregação dos filhos de Israel, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Que coisa! No capítulo 17, Êxodo 17, os 4 primeiros versículos. Êxodo 17 diz, verso 1: tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito, para nos matares de sede a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar. Olhe para mim, eram mais de 2 milhões de seres humanos. Era um rebanho de milhares de bois, vacas, ovelhas, bodes, cabritos. Nenhum deles, até então, tinha sofrido de sede. Sabe o que é isso? Em pleno deserto, durante esses 40 anos, ninguém morreu de sede. Deus supria, Deus realizava o seu milagre. Mas a murmuração vem exatamente pela falta de fé em crer que Deus vai suprir
às nossas necessidades. Quando o seu coração, meu irmão, transborda dessa realidade, Deus, Ele pode fazer infinitamente mais, além de tudo que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. A murmuração, a reclamação, é exatamente uma expressão da nossa falta de fé, em não crer que Deus é capaz. A murmuração, ela vem também pela perda da fé na palavra de Deus e no seu poder. Ou seja, quando eu deixo de crer no poder da palavra do Senhor, quando eu deixo de crer no poder da palavra do Senhor, aí as coisas acabam se perdendo. O Salmo 106, o versículo de número 24 e 25. Salmo 106, o verso 24 e o 25 diz: também desprezaram a terra aprazível e não deram crédito à tua palavra, antes murmuraram em suas tendas e não acudiram à voz do Senhor. Então lhe jurou de mão erguida que os havia de arrasar no deserto. Preste atenção, verso 24. Também desprezaram a terra aprazível e não deram crédito à palavra do seu poder. Fé, olhe para mim, é você crer que Deus vai cumprir tudo o que Ele prometeu na sua palavra. É por isso, meus irmãos, que nós aqui em Lagoinha buscamos. Não estamos aqui para entreter ninguém. Estamos aqui para plantar essa semente da palavra de Deus na sua vida, crendo que essa palavra, meu irmão, você absorvendo ela, você vai viver em vitória. Não é uma questão hoje, as pessoas estão desenvolvendo muito aquela questão da autoajuda, mas a autoajuda vai te levar para o buraco, se você não tiver ajuda do alto, essa ajuda que vem da palavra de Deus, do poder da palavra do Senhor. Também desprezaram a terra aprazível e não deram crédito à tua palavra. Meu irmão, quando você deixa de dar crédito à palavra de Deus, quando você olha para a Bíblia, quando você não tem vontade de ler a Bíblia, quando você despreza a palavra do Senhor, quando ela não faz parte da sua história, você começa a entrar por um caminho de murmuração, de reclamação, e xinga um, xinga o outro, porque você despreza a palavra do Senhor. Em João capítulo 6, vamos voltar para João novamente. João capítulo 6, a partir do versículo 60. João capítulo 6, a partir do versículo 60. O Senhor diz assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: dura esse discurso, quem o pode ouvir? 61. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Não existe nada que Jesus não saiba. Nossas palavras, todas elas são claras diante dele. Sabe, a causa da murmuração é perder a fé na palavra do Senhor e no seu poder. A causa da murmuração também é quando nós desistimos e perdemos a esperança. Sabe, o seu coração, meu irmão, tem que transbordar de esperança. Olha o que está escrito, 1 Samuel capítulo 27, versículo 1. 1 Samuel capítulo 27, versículo 1. 1 Samuel capítulo 27, o verso 1. Diga para o seu irmão: meu irmão,
Preste atenção nisso. Davi era um homem igualzinho a mim e você. Tinha momentos que ele estava lá no alto, e tinha momentos que ele estava lá embaixo no vale. Tinha momentos que ele estava como um gigante espiritual, mas tinha momentos que ele virava um pigmeu, quando a esperança ele permitia que voasse da vida dele. Olha o que está escrito aqui, 1 Samuel 27:1. Disse, porém, Davi consigo mesmo: pode ser que algum dia eu venha perecer nas mãos de Saul. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de todas as esperanças e deixe de perseguir-me por todos os limites de Israel. Assim me livrarei das suas mãos. Olha o que Davi estava falando. Disse, porém, Davi consigo mesmo: pode ser que algum dia eu venha perecer nas mãos de Saul. Ele estava proclamando uma verdade. Eu posso perecer nas mãos de Saul. Saul vai me matar. Saul vai me pegar ali na esquina. Quando Davi abriu espaço para a murmuração, ele começou a entrar em um nível de declínio. 1 Reis capítulo 19. 1 Reis capítulo 19, você vai encontrar, por exemplo, Elias. Elias, logo depois daquela vitória tão retumbante contra os profetas de Baal, quando ele teve aquela vitória tão espetacular, quando o nome de Deus foi exaltado, mas observe o que a murmuração de Elias provocou. 1 Reis capítulo 19, o verso 1 até o 4. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizendo: faça-me amanhã os deuses como lhe aprouver, se amanhã essas horas não fizer eu a tua vida como fizesse a cada um deles. Olha o versículo 3. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar a sua vida se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, pois, agora, ó Senhor, a minha alma, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. A murmuração abriu espaço para ele dizer assim, olha o verso 4, pediu para si a morte. A murmuração leva exatamente isso, a fazer a pessoa desistir, aniquilar a esperança. Tinha poucas horas que todo Israel havia proclamado lá no alto do monte Horebe, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Deus respondeu com fogo, os profetas de Baal foram aniquilados, mas agora Saul é o Elias, ele com a sua própria boca dizendo assim, pediu para si a morte. Só porque uma mulher, uma raneirazinha chamada Jezabel, fez assim para ele, vou te pegar, pôs língua para ele, ele tremeu todo, ele esqueceu de todo o passado. Quantas vezes você, depois de uma vitória tão retumbante, de momentos gloriosos, uma pequena situação acontece e você chuta o balde, quer acabar com tudo. E o Elias aqui está dizendo, eu prefiro morrer. Quantas vezes no seu casamento, naquela hora lá, que por uma situação tão boba, tão besta, tão nada, de repente porque o bife ficou mal passado, começou uma discussão, o marido diz, olha, minha mãe fazia bife melhor do que o seu. E ela volta e diz assim, então vai para a casa da sua mãe. E ele pega a mala e vai para a casa da mãe. E Satanás começa a ministrar, e vai ministrando. E ele diz, é melhor o divórcio, é melhor acabar. Coisas pequenas, quando não são trabalhadas,
A murmuração abre essa porta. E a murmuração traz exatamente a porta aberta para que o exterminador, para que demônios comecem a ministrar. Sabe, a causa da murmuração é exatamente para levar você a desistir, a perder a esperança. Outra causa da murmuração é você, meu querido. É perder a fé de que Deus te ama. Quando você começa a perceber, não, Deus não me ama. Se Deus me amasse, isso não estaria acontecendo comigo. Se Deus me amasse, Ele já tinha me dado um marido. Se Deus me amasse, já tinha me dado uma esposa. Se Deus me ama, já teria me dado filhos. Se Deus me ama, Ele não me deixaria estar naquele emprego. Se Deus me ama a si mesmo, eu não teria nascido aqui no Brasil, teria nascido lá na Suíça. Se Deus me ama, Ele não teria me feito homem sim mulher. Ou seja, a murmuração é exatamente nós afirmarmos que Deus errou comigo. Deus errou comigo, Ele errou. E quando eu deixo de compreender que Deus me ama, há um livro na Bíblia, é o livro de Deuteronômio. Deuteronômio, tudo que você encontra em Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. Deuteronômio significa repetição. Deuteros é a lei, nomos é a repetição da lei. Ou seja, tudo que está nos 4 primeiros livros de Moisés é repetido no livro de Deuteronômio. O Deuteronômio é o resumo dos 4 primeiros livros. E no primeiro capítulo de Deuteronômio, Deuteronômio capítulo 1, o verso de número 27. O Senhor diz: murmurastes nas vossas tendas e dissestes: tem o Senhor contra nós ódio? Por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. O Senhor ouve as murmurações lá no recôndito das nossas tendas. Quando nós falamos palavras indevidas, dizendo: Deus, o Senhor não tem me amado. Murmurastes nas vossas tendas e disseste: tem o Senhor contra nós ódio? Será que Deus tem ódio de mim? Ódio não faz parte da natureza de Deus. A murmuração contra o amor dEle, quando nós afirmamos: Deus não me ama. A murmuração toca o caráter de Deus. É por isso que os outros pecados são pecados assim que a própria pessoa sofre as consequências. São contra outros seres humanos. Mas a murmuração toca o próprio coração do Senhor. Ou seja, a falta de fé em que Deus nos ama. Tem o Senhor contra nós ódio, por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Deus não queria entregar ninguém nas mãos dos amorreus. Deus tinha preparado uma terra que manava leite e mel, uma terra de fontes, de abundância, de riquezas, uma terra de glórias. Meus queridos, até hoje, milhares de anos depois, esta terra, hoje, Israel, é a terra mais cobiçada em todo o planeta. Não existe um jornal publicado no mundo que todos os dias não traga pelo menos o nome desse país chamado Israel. E eles diziam: essa terra, se Deus nos ama, Ele não nos levaria para ela. Deus tinha preparado algo diferente. Não era uma terra de tanto verde como de outros países, de tantas águas como outros países, mas era aquela terra onde Deus estava presente. Ele disse: essa terra é minha, esse é o lugar que eu preparei. Os meus caminhos não são os vossos caminhos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos,
mas eu tenho o melhor. Eu amo vocês. Eu amo vocês. Eu amo. Eu amo. Mas a murmuração vem exatamente tocando esse ponto. Deus não nos ama. Outros murmuram dizendo assim: Deus está tão longe. Deus está tão afastado, tão longe, longe, que Ele não nos ouve. O livro de Jó, capítulo 23. Jó foi um homem que experimentou situações tão amargas na vida, mas há um momento na história de Jó que ele muda completamente. Jó capítulo 23, o livro de Jó fica antes do livro de Salmos, e diz assim: respondeu porém Jó: ainda hoje a minha queixa é de um revoltado, apesar de a minha mão reprimir o meu gemido. Ah, se eu soubesse onde o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal, exporia ante ele a minha causa, encheria minha boca de argumento, saberia as palavras que ele me respondesse e entenderia o que me dissesse. Acaso, segundo a grandeza de seu poder, contenderia comigo? Antes me atenderia. Ali o homem reto pleitearia com ele e me livraria para sempre do meu juiz. Eis que se me adianto, ali não está. Se torno para trás, não percebo. Se opera à esquerda, não vejo. Esconde-se à direita e não o diviso. A murmuração, ela brota muitas vezes quando nós dizemos o que Jó estava falando nessa situação. Deus está longe. Deus está longe. Ele diz: eis que se me adianto, ali não estás. Se torno para trás, não percebo. Se opera à esquerda, não vejo. Esconde-se à direita e não diviso. A murmuração vem quando nós achamos que Deus está longe. Mas quando temos a compreensão que Deus nunca está longe, a palavra diz: perto está o Senhor daqueles que o buscam. Perto está o Senhor. A murmuração é quando nós falamos isso. Deus está tão longe, Deus está tão distante, que Ele não percebe a minha dor. Deus está tão longe, que não vê as minhas lágrimas. Deus está tão longe, que não consegue escutar os meus gemidos. Deus está tão longe, que não percebe as minhas feridas. Deus está tão longe, que não se apercebe das minhas dores. A murmuração vem quando nós achamos que Deus está longe e que Deus não ouve. Quando as pessoas abrem esse espaço, dizendo exatamente essa afirmação tão tola que Deus está longe, aí é tão complicado. Nós murmuramos quando nós achamos que as atitudes dos outros são como que atitudes assim farisaicas. Quando aquela mulher veio e derramou o óleo sobre a cabeça de Jesus, em Marcos capítulo 14, a multidão, não era uma multidão, aqueles que estavam ali na casa de Simão leproso, começaram a murmurar contra ela, achando que ela tinha feito uma situação que não podia ter sido feita, quando ela derramou o seu melhor diante do Senhor. Agora, o perigo da murmuração. Olha para o seu irmão e diga: meu irmão, é perigoso murmurar, porque deixa Deus irado. Se tem uma coisa que toca o coração de Deus, que deixa Deus irado, é a murmuração. Há um momento quando nós oramos assim, Jesus nos ensinou a orar dizendo: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas quando nós murmuramos, é Deus que fala: seja feita a tua vontade aí na terra. A murmuração é quando eu escolho a minha vontade e não a vontade do Senhor. Isso deixa Deus ficar irado. Quando nós lemos em Números, lá no deserto, vamos lá de novo, Números capítulo 11, o versículo 1.
Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, capítulo 11, o verso 1 diz assim: queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor, ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu extremidades de Israel, do arraial. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. O povo começou a murmurar, reclamar. Deus estava fazendo tudo. E diz aqui o texto: ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu extremidades de Israel, do arraial. Agora, não provoque a ira de Deus. Com Deus não se brinca. Diga para o seu irmão: meu irmão, com Deus não se brinca. Deus é amor, mas Ele é justiça. Nós colhemos aquilo que plantamos. Se nós semeamos a murmuração, nós vamos colher as consequências da murmuração. Quando deixamos de levar Deus a sério, Deus pode nos levar a sério. Aquilo que você diz, você planta no mundo espiritual, e Deus vai levar a sério. Você está com a Bíblia aberta em Números 14, abra comigo. Números 14, os versos 1 e 2, dizendo assim, olha o que está escrito aqui, hein? É o momento lá quando os espias voltam, trazem aquele relatório magnífico, e olha o que o povo fez. Números 14, 1 e 2, levantou-se, pois, toda a congregação, e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Verso 2, todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. O que eles falaram? Tomara que nós tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo nesse deserto. Sabe o que Deus permitiu? Que todos os que murmuraram, morreram no deserto. Todos. Deus pode levar-nos a sério. Está escrito em Números 14. Quando você lê Números 14, a partir do versículo 26, você vai ver exatamente toda a murmuração do povo. Quando você, meu irmão, começa a murmurar, Deus leva as suas palavras a sério. Há um momento quando Deus começa a dizer isso: é isso que você quer? Quando você diz: meu marido nunca vai se converter, eu fiz um casamento errado, Deus vai levar a sério essa palavra. Quando você começa a dizer: nada na minha vida vai dar certo, é isso que você quer na vida? A murmuração é essa reclamação. Ao contrário, a palavra de Deus diz: em tudo dai graças. Mesmo quando seus olhos não estão vendo alguma coisa tão magnífica, tão extraordinária, que você imagina é o melhor, mas muitas vezes aquilo que é o melhor aos nossos olhos não é a vontade de Deus. Muitas vezes você quer aquele casamento com Tom Cruise, mas aí você, aparece que surgiu um cruz credo, aí você diz assim: mas ele não é tão bonito quanto o outro, mas ele tem o coração do Senhor. Em outras palavras, o que eu quero afirmar para você, meu irmão, é que existe um momento quando Deus leva a sério aquilo que você diz. Quando o povo de Israel estava dizendo: era melhor que nós morrêssemos nesse deserto, o que Deus fez? É isso que vocês querem? Todos, note bem, todos os que saíram do Egito, de 20 anos para cima, todos morreram no deserto. Todos. Só entraram na terra aqueles que nasceram na terra, ou que quando saíram eram tão jovens. Mas daquela geração toda ficou. Sabe, a murmuração no fundo é sempre uma murmuração contra Deus. A murmuração, a reclamação mesmo no fundo, é a murmuração contra Deus. E essa murmuração, quando você lê aqui, vamos voltar novamente um pouquinho, Êxodo capítulo 16.
Êxodo capítulo 16, os versículos 7 e 8. Êxodo 16, versículos 7 e 8 dizem assim: E pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as nossas murmurações. Pois quem somos nós, para que murmureis contra nós? Prosseguiu Moisés. Será isto quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte? Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra Ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. O povo começou a murmurar contra Moisés. Mas Moisés trouxe essa revelação. Vocês estão murmurando contra mim? Mas eu não sou nada. Vocês estão murmurando é contra Deus. Vocês estão murmurando é contra Ele. Toda murmuração no fundo é contra Deus. Há muitas vezes, pelo fato de não sabermos todos os caminhos do Senhor, nós nos perdemos. E quando nós murmuramos, nós contagiamos o outro também. Fale com o seu irmão: meu irmão, fique longe de mim, porque eu posso te contaminar se eu murmurar. A murmuração contagia. Qualquer murmuração no fundo é sempre uma murmuração contra Deus, e faz os outros murmurarem também. Você está aqui com a Bíblia aberta. Vamos para Números de novo. Números capítulo 11. Vamos voltar para lá. Números capítulo 11. Nós lemos esse texto. Números 11, verso 4. Diz: E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres e das cebolas e dos alhos. Agora, olhe, no capítulo 13, Números 13, o versículo 30 até o 32. Números 13, 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que havia espiado, dizendo: A terra pela qual passamos a espiar a terra que devora seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. E o que aconteceu? No momento quando eles falaram isto, no capítulo 14 de Números, volte agora, Números 14, o verso 36 e 37. Números 36 e 37. Os homens que Moisés mandara espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação. Aqueles 10 que voltaram, fizeram murmurar toda a congregação, infamando a terra. Esses mesmos homens que infamaram a terra, morreram de praga perante o Senhor. Note bem, olha o verso 36. Os homens que Moisés mandara espiar a terra, que voltando, fizeram murmurar toda a congregação. Um murmurador contagia a outra pessoa. Diga para o seu irmão: meu irmão, se eu estiver reclamando, murmurando, fique longe de mim. Fique longe de mim, senão essa praga te pega. A murmuração contagia. A murmuração contagia. Você sabe o que é uma multidão? 2 milhões de pessoas, com exceção das criancinhas, que não eram responsáveis pelos atos dos pais, os jovens, mas todos foram contaminados.
E eles falaram: nós não vamos conseguir, nós não vamos possuir a terra, nós vamos ser destruídos. Nós colhemos aquilo que nossas palavras proclamam. O murmurador faz o outro murmurar. Quantas pessoas caminhavam na fé tão bem, quantas pessoas amavam a igreja, e de repente um murmurador chega e começa a reclamar, e vai contagiando. É uma praga. Diga para o seu irmão: meu irmão, se eu começar a murmurar, fique longe de mim, porque essa praga pode te pegar. Aplauda seu irmão. Tenha coragem de falar isso para ele. Se você é um murmurador, reclamador, tenha coragem de falar: fique longe de mim, porque essa praga te pega. E se ela te pegar, ela te destrói. Agora, quando os problemas aparecem, quando as dificuldades aparecem, o que você deve fazer? Eu vou reclamar. Não. Regozije, louve. Mesmo quando as coisas aparentemente estão dando erradas, irmão. Quando os problemas estão aí, tal e tal. Uma vez eu fui estacionar um carro. Eu barbeirei e bati no carro de trás. E eu deixei um bilhetinho, dizendo: olha, não foi meu propósito. Eu bati no seu carro. Esse é meu nome, meu telefone. Ligue para mim. E foi uma oportunidade tão bonita de poder testemunhar do amor do Senhor para alguém. Quantas vezes os problemas, quando você lê o que está escrito em Abacuque, capítulo 3. Abacuque é um livro difícil de achar, mas você vai achar. Ele está logo depois de Naum, não ajudou muito, antes de Sofonias. Ou senão você pode olhar no índice. Abacuque capítulo 3, o verso 18, verso 17 e 18. O que você vai fazer quando os problemas estão chegando, dificuldades estão batendo, quando as coisas parecem que não estão dando certo? Tome o mesmo caminho de Abacuque. O que ele diz? Vamos ler juntos o verso 17 e 18. Vamos ficar em pé e vamos ler. Abacuque 3, 17. O que fazer quando aparecem os problemas? Louve e regozije-se, mesmo quando as coisas estão dando errado. Pode estar errado aos seus olhos, mas não aos olhos de Deus. Diz o verso 17, vamos ler juntos. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas no aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Aleluia! Oh, aleluia! Mas agora, isso não é fácil, irmão. Quando você olha e parece que tudo negou, ele diz: todavia, eu me alegro no Senhor. Eu não me alegro pelas circunstâncias, porque muitas vezes as circunstâncias vão me fazer chorar. Eu me alegro no Senhor. Eu exulto no Deus da minha salvação. Eu exulto no Senhor. Mateus capítulo 5, versos 11 e 12. Mateus capítulo 5. Os músicos tomem os seus lugares. Mateus capítulo 5, verso 11 e 12. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos
e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Quantos aqui são profetas do Senhor? Levante a sua mão e diga: eu sou profeta. Eu sou profeta. Você é profeta, irmão. E a palavra do Senhor diz: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, falarem coisas a seu respeito. Ao invés de você, eu vou processar, eu vou tirar, eu vou fazer. Querido, Jesus falou: quando por minha causa vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos, exultai, porque grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Lucas capítulo 6, Lucas 6, versos 22 e 23. Lucas 6, 22 e 23. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Quando você tiver, irmão, uma queixa profunda, justificada, conte ao Senhor. Conte a Ele. 1 Pedro 5,7 diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Sabe o que é ansiedade? É aquilo que quer provocar a murmuração. A palavra diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Não é que Ele vai cuidar, Ele tem cuidado. Deus tem cuidado de mim. Deus tem cuidado da minha esposa, dos meus filhos, dos meus genros, da minha nora, dos meus netos. Tem cuidado de você, meu irmão, ovelha desse rebanho. A palavra diz para lançarmos sobre Ele a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado. Talvez você tenha dificuldade de perceber o cuidado de Deus, mas Deus trabalha nas horas da noite. Enquanto todos dormem, aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Ele tem cuidado, meu irmão. Ele tem cuidado. Continue louvando o Senhor. A vitória virá com certeza. Continue louvando. E nós vamos cantar essa música agora. Quero que você abra em 2 Crônicas 20. 2 Crônicas 20, o verso 22. 2 Crônicas, capítulo 20. O verso de número 22. Era um momento de batalha, de guerra. Os filhos de Amon, Moabe. O exército do inimigo era quantitativamente muito superior ao exército de Israel. E o verso 22 diz assim: tendo eles começado a cantar e dar louvor, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Continue louvando, meu irmão. Continue louvando. Sua vitória está aí, querido. Não abre espaço para murmuração. Sabe, minha irmã, você que é solteira e quer casar, talvez seu marido esteja lá no Afeganistão e de uma maneira milagrosa ele vai ser poupado de morrer só para casar com você. Mesmo. Deus faz milagres. Ou seja, continue louvando. Continue louvando, não reclamando. Tenha aquela atitude de gratidão quando você orar. A palavra diz: em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Tenha, meu irmão, essa atitude, como Efésios capítulo 4, versículo 5. Efésios capítulo 4, o versículo de número 5 diz:
Efésios 5, verso 4. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Ações de graças é o oposto da murmuração. Põe sua Bíblia no banco. Diga ao seu irmão: meu irmão, está chegando a hora. Dê a mão ao seu irmão. Fique sentado agora, só quem for impossibilitado, porque daqui a pouco, meu irmão, vai ter um reteté santo aqui. Levante a mão do seu irmão, nós vamos cantar agora. E você vai viver isso. Murmuração, show. Reclamação, show. Isso não faz parte do caráter cristão. Nossa vida, nossas palavras. Você vai sair daqui hoje cheio da unção do Pai. Cantemos. Deus não rejeita oração. Oração é alimento. Eu nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá sofrendo, louve. Precisando, louve. Tá chorando, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. E Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. E Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor.
Aleluia! Segure a mão do seu irmão. Olhe para mim. Nós vamos repassar esses pontos todos. Você não pode se esquecer dessa verdade. Vamos começar um por um. Nós vamos ler juntos agora. Os textos nós lemos, mas que nessa hora mais uma vez você venha guardar. A murmuração, ela toca o caráter de Deus. Por isso que a murmuração é algo intragável para Deus. Sabe, Deus, quando você fala uma mentira para uma outra pessoa, Ele perdoa. Mas quando você fala contra Ele, a murmuração é algo que não deve fazer parte da nossa história. Por isso, vamos ler juntos só os textos. Deus proíbe a murmuração. Por quê? As causas da murmuração. Vamos falar juntos? A murmuração. Ingratidão pelo que Deus já nos deu. Segundo, falta de fé em Deus para suprir as nossas necessidades. Terceiro, perda da fé na palavra de Deus e no seu poder. Desistir e perder a esperança. É falta de fé de que Deus nos ama. Achar que Deus está longe e não ouve. Julgar os outros por farisaísmo. Porque é perigoso murmurar. Vamos falar? A murmuração deixa Deus irado. Deus pode levar-nos a sério. C. Qualquer murmuração no fundo é sempre uma murmuração contra Deus. D. Faz os outros murmurarem também. O que fazer quando aparecem os problemas? Louve e regozije-se mesmo quando as coisas dão errado. Se você tiver uma queixa profunda e justificada, conte ao Senhor. C. Continue louvando e a vitória virá com certeza. Tenha uma atitude de gratidão quando orar. Vamos aplaudir o mesmo. Aleluia. Continue louvando. Continue louvando. E a vitória virá com certeza. Outro ponto. Tenha uma atitude de gratidão quando orar. Sabe, agradeça a Deus. Sabe, você já podia estar debaixo da terra há quanto tempo, se você está vivo, meu irmão. É porque Deus continua tendo um plano para a sua vida. Quantas pessoas hoje que estavam inteirinhas, cheias de saúde, e o corpo está lá na medicina legal agora. Se você está vivo, é porque Deus continua crendo em você, meu irmão. Deus crê em você. Agora você precisa crer nele. Tenha essa atitude de gratidão quando você orar. Em tudo dai graças. Nada de murmuração. E o que mais? Tenha uma atitude de gratidão. Não seja tolo em vão, meu irmão. Tenha essa atitude de gratidão mesmo. Viva dessa maneira. Dê a mão ao seu irmão. Olhe para mim. Esta é uma semana que Deus permitiu que tivesse um feriado no meio dela. O que você vai fazer nesse dia? Temos convocado a igreja para 24 horas de oração na terça. Mas separe o tempo para você se alimentar da palavra. Com a palavra de Deus, meu irmão. Nós não estamos brincando de igreja. Deus está formando, preparando um exército. Um exército. Esses dias, um grupo da igreja foi participar de um encontro no final de semana. Esses irmãos voltaram. Como é que foi o encontro de vocês? Como é que foi? Como é que foi? Tremendo.
foram para lá com a vida destruída e voltaram cheios de Deus, sabe, cheios da unção. Sabe, você que já experimentou tanto de Deus, mas aí pequenas coisas começaram a acontecer, aí você diz, oh, e tal, igual o filho pródigo diz, pai, eu não quero mais viver, quero a parte da minha herança, o resto da minha vida, eu quero gastar, eu quero aproveitar a vida. O pai podia colocar a grade nas janelas, mas disse, vai. E o filho foi, mas longe da casa do pai, a vida nunca é vida. Ele que reclamava do pai, quando estava em casa, quando estava lá comendo comida de porcos, ele teve saudade da casa do pai. Sabe, longe, o melhor lugar para se viver, irmãos, é no coração de Deus. O melhor lugar para viver é no coração de Deus. O melhor lugar para viver é no coração de Deus. Você está aqui nesse mundo, mas você não é daqui, querido. Há uma blindagem de Deus em você. Ninguém pode te tocar, irmão, se não tiver a permissão de Deus. Não saia da nuvem. Durante o deserto, durante o dia, Deus cobriu o povo com uma nuvem. Era de ar refrigerado, os anjos voando e batendo as asas, o cuidado de Deus. Mas mesmo o povo vendo tudo isso, o coração foi perverso. Nunca tem esse coração perverso, irmão. Tem esse coração cheio de amor. Crie a sua família, uma família de gratidão. Ame a sua esposa, querido. É a mulher mais linda do planeta. É a mulher mais doce do universo. É a que Deus te deu. Não fico falando, se eu tivesse casado com a Gisele Bündchen, não sei nem falar. Você casou, não foi com ela, foi com essa que Deus te deu. Aí você diz, se meu marido fosse o Tom Cruise, mas não é. É o Tony da Silva. Amém. É o melhor. Quando você diz, eu sou amado por Deus, é isso que Ele tem. Não abre espaço para ofender o caráter de Deus. A pior coisa que existe é quando Deus diz, seja feita a tua vontade. E quando você se rebenta todo, a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. É agradável é quando você toma um sorvete de coco num dia de muito calor. É agradável. É agradável quando você sai de uma reunião como essa e vai com o pastor Léo comer pizza lá na pizzaria. É algo agradável. É algo agradável você levar nosso irmão que tocou tão lindo para casa, ouvindo essas músicas tão maravilhosas. Isso é agradável. Sabe, querida, é bom ser crente. É bom ser crente. Vamos falar? É bom ser crente. É bom. É bom. É bom. É bom. É isso que conta. Glória a Deus. Coloque suas duas mãos sobre seu coração. Que nesse instante só o Espírito de Deus ande no nosso meio. Olhe para mim. Você que veio aqui pela primeira vez ou pela segunda, não sei quantas vezes você já veio. Mas se até hoje você não entregou a sua vida a Jesus, talvez você tenha gostado muito das músicas, tenha achado muito bonitas as danças, ouviu a palavra, mas você precisa se entregar a Jesus. Então você é alguém que já caminhou com Ele, andou com Ele, mas acabou murmurando, reclamando e se desviou. Bateu aquela saudade, você veio aqui, mas você vai selar essa saudade voltando-se para Ele hoje. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Deus te ama.
e Ele quer te salvar. Deus te ama e provou o seu amor. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você pode sair daqui hoje salvo, pode sair daqui perdoado, pode sair daqui reconciliado. E eu quero fazer uma oração. Eu queria que todos repetissem essa oração. Eu quero orar como se fosse você orando. Feche os seus olhos e diga: Senhor Jesus, eu ouvi que o Senhor me ama. Eu reconheço que não sou digno do teu amor, mas o Senhor escolheu me amar incondicionalmente. E nesta hora eu tomo posse da vida eterna. Eu abro o meu coração e eu clamo: Jesus, entra na minha vida. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Senhor Jesus, eu que estava longe dos teus caminhos, agora eu volto na certeza que o Senhor me receberá. Continue com seus olhos fechados. E eu quero fazer uma oração agora só por você. Você que orou comigo pela primeira vez dizendo: Jesus, entra na minha vida. Você que orou comigo dizendo: Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Ou você que orou comigo dizendo: Jesus, eu que estava desviado, agora eu volto aos teus caminhos. Eu quero fazer uma oração agora só por você. Você que orou pela primeira vez dizendo: Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Ou você que se reconcilia com Ele, para eu orar por você, eu gostaria de pedir que você levantasse uma de suas mãos no seu lugar, onde você estivesse. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus, você que se reconcilia com Ele, levante mais alto que você puder a sua mão. Eu quero ver e orar por você. O Senhor abençoe todas essas mãos erguidas agora, todas essas mãos que se erguem, todos estes que hoje se entregam a Jesus, todos esses que voltam para Ele agora. Permaneça com a sua mão levantada. Agora pode abrir os olhos. Eu vou pedir algo sem constrangimento algum para você. Você que levantou a sua mão, você que hoje entrega a sua vida a Jesus, ou você que se reconciliou com Ele, deixe o seu lugar e venha até aqui. Nós vamos orar por você aqui à frente agora. Pode descer lá da segunda galeria, da primeira galeria, aqui no térreo. Venha, essa é a hora de Deus. Todos os irmãos em pé, com as mãos estendidas. Esta é a hora de batalha, esta é a hora de guerra. Meu irmão, vá ministrando em nome de Jesus. Esta é a hora da salvação para dezenas e dezenas de pessoas. Esta é a hora da salvação para aqueles que estão em suas casas. Esta é a hora da salvação para aqueles que estavam desviados.